Olá, bom dia, tudo bem? Como vão vocês? Boa Páscoa para todos. Que nesse domingo de Páscoa todos nós possamos estar em família, estar com aqueles que convivem conosco, que nos conhecem, que nos entendem, que nos amam e que possamos compartilhar desse momento, refletindo com Jesus, com a espiritualidade, sobre todas essas sensações e acontecimentos que estão norteando as nossas vidas nesse momento de pandemia, que jamais passou por nossa cabeça que estaríamos passando, né? Mas estamos passando com sabedoria, com dignidade, com paciência. Então, que Jesus possa envolver a cada um com a sua paz, o seu amor, a mesma paz com que ele veio, ensinou e nos exemplificou o amor, que nós possamos receber essa energia dele nesse momento, nesse dia tão especial. Então vamos levar nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos reencarnados, de estarmos juntos, de conhecer o Espiritismo e de não sentirmos medo, pavor da morte ou pavor, esse pavor que tem tomado conta das pessoas, do mundo em geral, que nós tenhamos serenidade, calma, para lidar com essa situação, cumprindo com os protocolos e as orientações das autoridades sanitárias, que Jesus nos renove as energias e nos dê condições de entender, aceitar e enfrentar com muita dignidade esse momento. Então, hoje estamos aqui para mais uma live, né? No capítulo 4 do nosso Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a reencarnação e os laços de família, né? Que está lá no Evangelho, no capítulo 4. E eu tenho algumas perguntas aqui que eu fui escrevendo e vendo as respostas, né? E algumas coisas que estão ali no Evangelho que eu vou ler para nós refletirmos a respeito dessa ligação, né? Como é que a reencarnação se dá nas nossas vidas e das nossas famílias, né? Porque encarnamos e reencarnamos com essas famílias. Então aqui nós temos assim, ó, a primeira pergunta, assim, ao que podemos atribuir a afeição e o bom entendimento que se verifica entre as pessoas de uma mesma família? Então, assim, sabemos, né, que essa afeição e essa harmonia nem sempre existe com todas as pessoas da nossa família. Tem pessoas na nossa família que vêm para nos ensinar, para nos ajudar, para serem assim o nosso apoio. E tem aqueles que vêm para serem a nossa prova de paciência, a nossa prova de resignação, a nossa prova de enfrentamento, né? E aí os espíritos dizem assim, com as pessoas com as quais a gente tem essa afeição que eu falei, né? Esses sentimentos parecem revelar a existência de uma simpatia anterior que as uniu no passado e as mantém ligadas no presente. Então, assim, a gente acha que aqueles que a gente só aqueles que a gente tem afeição que fizeram parte da nossa vida passada. E os demais, não, né? Os demais a gente acha que não. E só aqueles que a gente gosta, que a gente se dá bem, que a gente tem um sentimento de amor, de carinho, de paciência, que fizeram parte da vida passada. Mas, na verdade, todos podem ter feito. E, às vezes, aqueles que realmente fizeram parte da nossa vida passada são aqueles que nos testam a paciência e que estamos juntos novamente. O fator que contribui para a aproximação dos espíritos e seu nascimento numa mesma família é a simpatia decorrente da afinidade de gostos e inclinações. Então, nós nos
nos reunimos novamente em grupos afins, em grupos onde há a harmonia de pensamento, né? E quando a gente está reunido em grupos que não temos afinidades, né? Nós percebemos que é justamente com essas pessoas que nós temos que enfrentar, reagir, fazer o exercício, exercitar a paciência, exercitar a calma e tentar vencer essa antipatia. Essa é a nossa prova e é isso que nós viemos com essas pessoas para fazer. Então, os verdadeiros laços de família são do espírito, não os da carne. Então, espiritualmente, às vezes nós nos ligamos com pessoas que nem fazem parte da nossa família, quando que da nossa família nós temos maior índice de rejeição e de problemas, né? Mas é justamente com esses que nós temos que exercitar a paciência e vencer. Aqui uma outra pergunta: qual a finalidade do ingresso de espíritos antipáticos ou estranhos como membros de uma família? Então é possibilitar a ocasião de progresso para uns e prova para outros através do convívio familiar. Assim os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam, ensejando o desaparecimento da indiferença, antipatia que os separava fortemente, que os separavam e o fortalecimento dos laços de afeição. É desse modo que se opera a fusão dos diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Então é nessa mistura. A espiritualidade, ela nos proporciona a oportunidade de reencarnar com pessoas diferentes, com espíritos diferentes, para que nós possamos sempre estar evoluindo. Uma outra questão aqui no livro dos Espíritos, no Evangelho, que fala também a respeito disso, né? Quantas pessoas a gente tem que num círculo familiar, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação como certas pessoas, ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. Não é essa a pergunta. A pergunta agora eu não estou achando aqui, deixa eu ver. Onde é que eu anotei essa pergunta? Tá. Através dos sucessivos números de encarnações, o número dos membros de uma família pode aumentar indefinidamente? Ou seja, eu quando chegar na espiritualidade, quantos espíritos eu vou encontrar que foram minha mãe? Ou quantos filhos eu vou reencontrar na espiritualidade? Quantos filhos eu fui capaz de ter e quantos filhos eu terei na espiritualidade? Né? Aí os espíritos nos respondem ali no Evangelho, dizendo que a filiação das famílias fica assim reduzida só a filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Essa doutrina nega a preexistência da alma e defende o princípio de que esta é criada ao mesmo tempo que o corpo, em decorrência a apenas uma ocasião material de convivência entre os familiares, sem nenhum laço afetivo anterior, nem possibilidade de reencontro futuro. Ou seja, nós vamos nos reencontrar futuramente na espiritualidade com aqueles que nós temos afinidade, e isso não significa que nós estamos aumentando a nossa família indefinidamente na espiritualidade. Na espiritualidade, nós não somos irmãos, nós não somos filhos, filhas, pai, mãe, tio, avó.
Na espiritualidade, os espíritos são todos irmãos. Estamos todos irmanados, né? Então, esses laços, essas nomenclaturas, tio, tia, primo, mãe, pai, vô, vó, isso só aqui no mundo corporal que tem validade. No mundo espiritual, somos irmãos, todos irmãos, uns em um nível espiritual, outros em outro nível espiritual, e esses níveis espirituais é que vão definir se na espiritualidade nós vamos nos reencontrar ou não, porque tudo depende da nossa afinidade e do nosso progresso espiritual, né? Então, essa contagem, digamos assim, não se dá exatamente como aqui na Terra, né? Que a pessoa casa, tem 10 filhos, 8 filhos, daí morre a mulher, daí casa de novo e tem outros filhos, e assim vai aumentando a prole. Para a espiritualidade não é assim que se conta. A espiritualidade, lá no mundo espiritual, nós somos irmãos. E a nossa aproximação, ou seja, a nossa convivência, se dará de acordo com o nosso grau de adiantamento. Há possibilidade de os espíritos progredirem segundo a doutrina antirreencarnacionista, ou seja, tendo o espírito apenas uma encarnação, seu progresso fica limitado a uma única existência, após a qual sua sorte estará irrevogavelmente determinada, cessando qualquer possibilidade de aperfeiçoamento? E os espíritos dizem que os espíritos que se ligaram por laços de família, conforme tenham vivido bem ou mal, vão para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno, ficando assim sempre separados, sem esperança de se reunirem novamente? Não, né? Os espíritos não têm essa possibilidade, né, de ficarem separados indefinidamente. Não existe essa possibilidade. Os espíritos que se ligaram por laços de família, conforme tenham vivido bem ou mal, vão sim se reencontrar conforme a sua disposição de melhorar. Então, esse nível espiritual, ele precisa estar alinhado, né? Se eu não estou de acordo com aqueles que estão ao meu lado, afins comigo, eu não vou reencontrá-los, porque tudo vai depender do meu nível espiritual. Então, essa é mais ou menos assim o que falam os espíritos nessa parte aqui. Ui, desculpa, derrubei meu livro. Então, aqui na Instrução dos Espíritos, fala também na Instrução dos Espíritos, no capítulo 4, 5, 4 aqui. Limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? É uma pergunta que tem ali no item 24. Quais os limites da encarnação? Na Instrução dos Espíritos, capítulo 4, pergunta 24. A bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados. Quando nos referimos ao envoltório que constitui o corpo do espírito, tendo em vista que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, o corpo já é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai se desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo que é levado a viver, o espírito toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, nós vamos evoluindo de encarnação em encarnação, vamos depurando nosso espírito.
E conforme nós vamos nos depurando espiritualmente, nós vamos ter condições de reencarnar novamente em mundos mais elevados, onde nesses mundos nós vamos absorver a quintessência espiritual desses mundos, a energia fluídica desse mundo para a constituição do nosso perispírito. Então, o nosso perispírito ele vai se depurando, ele vai se liberando desses miasmas negativos a cada encarnação que nós evoluímos e vamos tendo condições de reencarnar em mundos mais felizes. Aí continua ali falando que o próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, e aí vocês têm que dar uma lida para poder compreender, e se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição. Ali na necessidade da encarnação, tá? No item 25, diz assim: a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la, né? Só quem deve, só quem está em dívida que tem que passar pela encarnação. E aí os espíritos explicam o seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhe necessária a bem deles para que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilie ao desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência ou uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto dos seus labores. Os que, ao contrário, usam mal essa liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso, podendo, pela obstinação que demonstrem, prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. É então que a encarnação se torna um castigo. Então, a encarnação ela não é só para espíritos culpados. Ela é uma imposição de Deus para que todos nós possamos evoluir. O uso que nós faremos disso é dado ao nosso livre-arbítrio o direito de escolher como nós vamos usar a nossa encarnação. Há aqueles que usam bem, há aqueles que usam mal. Os que usam mal vão ter que passar por isso como se fosse um castigo. Os que usam bem vão passar por isso mais rapidamente e lhes será uma tarefa não difícil, uma tarefa fácil. E quando eles chegam à iluminação primeiro, o que é lhes dado, além de tudo, é a possibilidade de escolha, né? Mas qual é o espírito da mãe que vai ter paz no mundo espiritual elevadíssima quando o seu filho ou o seu esposo ou aquele que ela tem afeição ainda está sofrendo na carne? Ele vai vir para tentar ajudar. É quando a encarnação é uma opção, né? Quando o espírito está muito evoluído, muito à frente da sua capacidade, ele volta a reencarnar muitas vezes para missões, né? Missões de ajuda a algum espírito que esteja em erro, missões de ajuda à humanidade, missões de ajuda àqueles que precisam de amparo e apoio. Eu gosto muito do exemplo de Bezerra de Menezes, tá?
Bezerra de Menezes já era um espírito evoluído, né? Um espírito diferente, um espírito que veio com uma missão na medicina. E ele trabalhava nessa sua missão. Conheceu a doutrina espírita e aí começou a trabalhar no bem, né? Começou a trabalhar no bem. Mas parece algumas narrativas de Divaldo falando a respeito, de Joana, nos dão conta que Bezerra trabalhou tanto no bem, fez tanto bem a tantas pessoas, que ele abreviou futuras encarnações que estavam programadas. Ele trabalhou e fez da sua vida um sacerdócio a serviço do amor ao próximo. E acabou sublimando e retirando a sua obrigatoriedade de encarnar mais vezes, né? Ele ascendeu a um mundo mais elevado. Poderia ter ascendido, né? Mas por opção e por amor à humanidade, por amor ao Brasil, por amor ao seu sacerdócio, ao seu trabalho que já tinha sido iniciado no plano físico, ele optou para continuar trabalhando em espírito. E ele é um dos trabalhadores que tem trabalhado incessantemente pelo globo terrestre e, em especial, pelo povo brasileiro. Então, nós estamos, além de Jesus, nós estamos com a proteção de Bezerra de Menezes. Isso é muito legal nós pensarmos nesses dias, né, que estamos vencendo a dificuldade de entendimento entre as autoridades, onde se combate o médico, onde se combate o político, combate o médico combate o político e ficam naquela briga. Nós temos ao nosso lado, na espiritualidade, uma pleiade de espíritos tutelados por Bezerra de Menezes para o amparo e o socorro. Então, tenhamos certeza de que se algum de nós tiver que passar por essa doença e vir a desencarnar, nós estaremos em boas mãos na espiritualidade, porque ninguém vai desencarnar se não for necessário. Sabemos que é uma doença, é um vírus, é letal, ele veio com uma finalidade, ele foi permitida a sua propagação com uma finalidade, a finalidade que a humanidade desperte, né? Mas ninguém será levado, ninguém estará, digamos assim, em risco de vir a desencarnar, que não esteja sendo amparado por uma espiritualidade bem preparada e nas mãos de um médico maravilhoso que foi o Dr. Bezerra de Menezes e está na espiritualidade e continua trabalhando por nós. Então, essa seria assim a contribuição que eu teria para dar para vocês no estudo de hoje. Peço que vamos refletir sobre isso, ler e entender as questões que se nos apresentam com calma, paciência e muita serenidade. Só um minutinho. Para que possamos absorver da melhor maneira tudo isso que nós estamos recebendo nesse momento da espiritualidade. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 642 do Livro dos Espíritos, que se relaciona com esse capítulo 4, diz a pergunta de Kardec para os espíritos: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará ao homem que não pratique o mal? E os espíritos dizem: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, nesse momento que estamos todos em quarentena, né? Para sair de casa somente se for necessário, sair de casa somente se for irremediavelmente
importante, enfim. Muitas pessoas estão deixando de fazer o bem com essa desculpa, né? A desculpa de que nós não podemos fazer o bem, então não vamos fazer nada. As autoridades estão dizendo que não pode sair, que não pode fazer nada. Quantas coisas nós podemos fazer pelo bem das pessoas com as quais nós convivemos? Quantas coisas nós podemos fazer pelo bem daqueles irmãos nossos que estão ficando desempregados, que estão sem condições de trabalhar, de defender o seu pão de cada dia? Como nós podemos ajudar, né? Existem, sim, formas de ajudar. Existem formas de ajudar junto às autoridades que estão à frente desse trabalho. Existem pessoas que estão trabalhando mesmo sem a permissão, né, de estar saindo à rua, mas assim, tomando todos os cuidados, cuidando para não fazer aglomeração, e existem aqueles que podem contribuir, aqueles que têm condições de dividir o pouco que têm, fazendo bem. E dentro de casa também podemos fazer o bem, achando atividades que possam ser construtivas, colaborando com as atividades domésticas, colaborando com as atividades com as pessoas que convivem conosco. Então, tudo isso é uma forma de fazer o bem. Colaborando para que as pessoas tenham serenidade, calma, disposição nesse momento para enfrentar esse momento. E colaborando, nem que seja com o nosso silêncio, com a nossa calma, com a nossa prece. Podemos nos irmanar em prece, fazer preces e direcionar essa vibração para todo o nosso planeta, para todas as pessoas que sabemos que estão precisando. É uma forma de colaboração. Na questão 644, o Kardec pergunta: para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? E os espíritos respondem que sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu. Quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Ou seja, muitas pessoas às vezes utilizam a desculpa do meio em que vivem, das pessoas com quem convivem, do meio em que foram inseridos para justificarem seus vícios, seu mal proceder, a sua incapacidade de mudança. E aí está uma prova que nós também temos que vencer. Porque se nós estamos colocados nesse meio, se nós nascemos nesse meio, estamos convivendo com esse tipo de atividade ou de atitude, não se justifica que façamos a mesma coisa. Podemos sempre mudar. Na questão 645, diz assim: quando o homem se acha de certo modo mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Ao que os espíritos respondem: arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes se depara. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. Ou seja, às vezes numa família você vê aquele que é diferente. E aquele que é diferente, se ele tiver firme vontade, ele consegue ser exemplo para os demais. Os outros vão tentar, pelo menos aos poucos, copiá-lo, segui-lo, fazer como ele, tentar melhorar. Então, não justifica que a maioria vença, quando que cada um de nós tem o direito de escolha. Então, nós temos que ter bem firme, bem claro isso em nossas mentes. Porque minha mãe era isso, porque meu pai era aquilo, porque eu não fui amado na infância, porque eu não fui compreendido. Basta a cada um de nós melhorar e de sermos diferentes. Na questão 688, Kardec diz: nesse momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá de fato. É que outras lhe terão tomado lugar, como outras um dia
tomaram o da vossa. Ou seja, a humanidade está sempre em transformação. Há aquelas raças que não evoluem enquanto que raça, mas os espíritos individualmente eles podem evoluir e somos constantemente retirados da carne, levados à espiritualidade. Tudo no mundo está sempre em transição. A cada 100 anos nós temos uma renovação de seres, de costumes, de maneiras de viver, né? Práticas que eram comuns há 100, 200 anos atrás, hoje em dia já não existem mais. Do que se resulta isso? Que os espíritos estão evoluindo, que as raças vão evoluindo, vão se transformando. Embora exista respeito pela ancestralidade, pelos costumes dos ancestrais nos povos primitivos, há também a compreensão de que alguns costumes precisaram ser modificados. E quando não são modificados é porque ainda estamos ali patinando sem evoluir. Então, nós temos que ter consciência, plena consciência da nossa obrigação, da nossa vida, daquilo que nós nos comprometemos em ser e fazer. Uma boa Páscoa a todos. Hoje também farei a palestra das 20 horas, então conto com a presença de vocês, vamos nos comunicar, estarmos ali reunidos em prece, para que possamos irmanar-nos em pensamentos, em sentimentos positivos, para que possamos enfrentar melhor o momento que estamos vivendo. Uma boa tarde a todos, que Jesus os ampare, cuide e nos vemos mais tarde, tá bom? E todos que tiverem dúvidas e quiserem mandar suas perguntas, comentários, podem se manifestar ali no grupo, tá bom? Um beijo para vocês. Às 18 horas eu vou estar conectada no Zoom, na reunião ali. Se alguém quiser participar visualmente, pode tá me chamando ali ou entrando através daquele link que eu passei ali no grupo ontem, o link, a senha, mais perto da hora da reunião eu vou mandar. Se vocês quiserem, a gente pode estar trocando uma ideia no Zoom numa reunião virtual, tá bom? Abraço a todos, boa tarde.